Salve Maria a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos então iniciando a leitura do tratado nesse quarto dia, já lemos até o número 30. E essas meditações eu sugiro que sejam feitas mais no período talvez da tarde ou da noite, né? Eu sempre tenho postado após o meio-dia, né, essas meditações de leitura. Muita gente tem feito, né, a Quaresma de São Miguel na parte da manhã, então eu estou visando mais, né, postando mais à tarde, o pessoal fazer de noite, já tá tudo mais calmo, mais tranquilo, antes de dormir, né? Guardar um tempinho, uns 20 minutinhos, 15, para a preparação para a consagração. Mas na medida do possível, nos próximos dias, vou tentar postar os vídeos já na meia-noite do dia anterior. Então vamos para a leitura do nosso tratado, né? Invocando Nossa Senhora, para que possamos fazer com fruto essa leitura. Inspirai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que vosso comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na número 30 do nosso tratado, né? Terminamos o número 30. O número 30 está dentro, né? 30 e 31 estão dentro do capítulo 1 e do segundo princípio, que é Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, né? Esse é o segundo princípio. Segundo princípio. Primeiro foi Deus quis servir-se de Maria na encarnação. É um dos princípios que nos mostram o quê? O que esse capítulo tem falado sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Então, nesse objetivo de falar sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem, nós falamos sobre que Deus quis servir-se de Maria na encarnação e estamos falando que Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, na sua santificação, na santificação da sua vida. O número 31, conforme havíamos parado, o desejo de Deus Filho é formar-se, por assim dizer, encarnar-se todos os dias, por meio de sua mãe, em seus membros. Ele lhe diz, in Israel hereditate. Então, né, in Israel hereditare. Ou seja, possui tua herança em Israel. Como se dissesse, Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra. E também, além de todas as nações, todos os homens, bons e maus, predestinados e réprobos. Então Deus é o Senhor do céu e da terra, o Senhor de todos os homens. Eu os conduzirei uns com vara de ouro, outros com vara de ferro. Né? Os bons com vara de ouro, os maus com vara de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vos lhes dareis a vida, os nutrireis, educareis. E como suas soberanos, conduzireis, governareis, defendereis. Filhos queridos, Santíssima Virgem, né, os escravos de Nossa Senhora. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo, né, uma passagem da Sagrada Escritura. Como é Tomonatus Estinea? Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria, por adoção. Jesus Cristo, chefe dos homens, nasceu nela. Os predestinados, que são membros desse chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Né? Então há uma consequência necessária. Se o justo dos justos nasceu de Maria, é só em Maria que nasce a justiça. O chefe dos homens nasceu nela. Os predestinados, que são membros desse chefe, devem também nascer nela por uma consequência necessária. Então, Nossa Senhora da Luz, a cabeça de Cristo, que é nosso Senhor, cabeça do corpo de Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, e os seus membros, nós, que somos membros de seu corpo. Não há um corpo que tenha nascido de uma mãe à cabeça de outro. Né? Isso que São Luís vai nos dizer. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros.
ou os membros sem a cabeça, né? Seria uma monstruosidade na natureza, algo impossível de entender. Como que uma mãe poderia dar luz à cabeça e outra mãe dar luz aos membros de um corpo. Então, se nós somos corpo de Cristo, conforme nos fala São Paulo, é a Virgem Maria, mãe desse corpo. Mãe do corpo de Cristo, literalmente. Então, ela é nossa mãe. Ela é mãe da igreja. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se o membro do corpo místico de Jesus, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, Maria essa que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus, e sim um monstro na ordem da graça, né? Então não tem como uma outra mãe dar luz a um corpo diferente daquela que deu a luz. Cabeça. Além disso, pois que Jesus é agora mais do que nunca o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra. Bendito é o fruto do vosso ventre, né? Jesus. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular, possui é tão verdadeiramente fruto e obra de Maria, como para todo mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: mil graças a Maria. Se Jesus que possui é com efeito o seu fruto, sem ela eu jamais o teria. Poder-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio, com essas palavras: quas iterum partitio donec formetur Cristo in vobis. O que São Paulo nos diz? Justamente isso. Dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formados em toda a sua plenitude de idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo e a tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho, do Filho de Deus, são neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória depois da morte. É propriamente o dia do seu nascimento, né? A gente fala que o nascimento dos santos, o dia, da natalício do santo é o dia da sua morte, é o dia que ele entrou na vida, na verdadeira vida, que é o reino dos céus. Como qualifica a igreja a morte dos justos? O mistério da graça que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus e Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. In electis meis miteradices. E diz ele: minha bem-amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente. Essas são então virtudes de Nossa Senhora, né? Firmíssima esperança e todas as virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel, tão pura, tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, então agora para os consagrados, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais nem terá semelhante impureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um homem-deus. E ela produzirá por conseguinte as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. São Luís nos lembra que os consagrados, os escravos de Maria, serão os grandes apóstolos nos últimos tempos, que ultrapassarão em santidade a todos então que já existiram. A formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo, está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma,
ela se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Então ter a Virgem Maria em nossas almas é o meio pelo qual encontraremos o Divino Espírito Santo e nos santificaremos. Então temos que amar como nunca amamos a Santíssima Virgem Maria para sermos santos. Esposa inseparável, porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Então o que São Luís nos fala aqui nesse ponto do tratado é que é necessário nós nos tornarmos filhos de Maria, estarmos em Maria, servir a Virgem Maria, para que ela gere Jesus Cristo em nós, nos faça outro Cristo. Não é isso ser santo? Ser imitador de Cristo? Ser um novo Jesus Cristo no mundo? Ser santo, seguir os seus exemplos? Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou? A única que formou Jesus foi Maria. E apenas ela é que poderá formar, então, Jesus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.